Agora foi. Então, quem saiu, volta novamente aí. Pelo que estava aqui marcando, acho que caiu só umas 2 ou 3 pessoas. Pelo que eu estava acompanhando os números aqui embaixo. Eu não sei por que acontece isso, mas também não sei. Não entendi não, mas tipo, tem que reiniciar quando expulsa algumas pessoas que eu não sei por quê. Deixa eu entrar novamente. Tá. Com relação às rubricas, é isso. Assim, a ideia é... Eu vou passar essa atividade, seria uma atividade mais complexa, que vai ser feita em dupla, e a correção também dupla. Então, vale ponto tanto para fazer quanto para a correção, que, na verdade, quem vai corrigir são vocês. A correção é basicamente ver se o código está bem feito, se está rodando, se está... Qual a intenção dessa avaliação em duplas? É vocês verem o código de seus colegas, verem maneiras diferentes de fazer a mesma atividade, já que vai ser uma atividade um pouco mais complexa. Aprende tanto na parte de correção, quanto na parte de entender também que outras pessoas podem fazer de maneira diferente ou pensar de uma maneira diferente. Essa é a intenção. Não sei se eu vou conseguir para todos, mas essa foi a intenção, sim. E, somando tudo aqui, teoricamente fica dar 6 pontos, porque são várias atividades, né? Cada um daqueles assuntos. E vai ter a nossa prova também. A Gnata já tinha comentado sobre isso, né? E aí, nesse caso, eu deixei a prova valendo 4. E se a gente conseguir fazer essas atividades aqui, todas, aí vai somar 6 pontos. Agora eu vou abrir aqui a fila de... Aí. Tinha alguém querendo falar? Que levantou a mão aqui? Não, né? Estou vendo aqui. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar agora. Pode falar, Ivan. Como seria feito pelo Moodle essa atividade em dupla? Boa pergunta. Isso que eu vou descobrir. Teoricamente, eu queria montar uma planilha, alguma coisa, de uma maneira que vocês se organizassem por polos e fizessem dupla. Então, a dupla seria do próprio polo, tá? A ideia é essa. O como, esse que é o problema. Não sei como é que no Moodle eu vou permitir isso. Talvez assim, é isso que é a minha sugestão. Por outras disciplinas, vocês já fizeram alguma atividade em grupo, alguma coisa assim? Como foi? Qual foi a experiência e como é? Não. Ô, professor, aqui não. Em outro curso, a gente fazia a mesma atividade, no caso, se for comentar em PDF, e ambos os colegas colocam. Postam no Moodle. É isso que eu ia falar, mesmo de Wander. Geralmente, acho que cada um deve colocar o seu, mas, no caso, serão cópias iguais, né? Tá. Não necessariamente precisa. A gente coloca no encabeçado a informação das duas pessoas que fizeram, né? E os dois sobem a mesma atividade. Mas cada um seu Moodle. Mas a questão é como é que a dupla desenvolveria esse trabalho, né? Então, aí vocês teriam que entrar em contrato. Assim, eu pretendo fazer por polo, porque facilita, porque, tipo, teoricamente, as pessoas do mesmo polo têm lá alguma maneira de comunicar, né? Nem que seja telefone um dos outros lá. E aí vocês fariam, sei lá, eu abriria uma planilha, alguma coisa lá para... Com tanta tecnologia, tá fácil de entrar em contato um com o outro, né, gente? Pois essa a questão. Entrar em contato é fácil. O negócio é um programa que permita que os dois estejam visualizando ao mesmo tempo. Até um documento compartilhado no Google, gente. Peraí. As pessoas não conseguem... Sim, peraí, moço, deixa eu falar. Eu imagino que as pessoas aqui ainda não sabem falar, não sabem usar o GitHub, né? Porque isso daí ia ser uma mão na roda, pô. Tem outra sugestão. Vocês fazem isso. Eu vou mostrar um que eu utilizei na aula passada, que permite até 100 pessoas ao mesmo tempo programar na mesma ideia. Só que assim, ele não compila, ele só bota o mesmo programa. Eu até utilizei ele, que eu deixei numa aula que eu fiz de revisão, só que eu não cheguei a utilizar. Ele permite duas pessoas, N pessoas, trabalhar ao mesmo tempo online lá. E, tipo, não fica... Talvez fique até salvo. Outra maneira é fazer isso aí, porque, na verdade, o mercado de trabalho ele é dessa forma, né? Geralmente, uma equipe trabalha no mesmo projeto. Ou então bota um arquivo compartilhado. No mercado de trabalho, a pessoa já sabe mexer no Git, né? O negócio é que provavelmente as pessoas não sabem mexer no Google, como é que é o nome? No Google não sei o que lá, né? Bota lá um arquivo compartilhado e aí um faz. No Drive. Tem um rapaz aqui recomendando Notion, só que eu acho que o Notion tem que pagar, não, para poder trabalhar mais de uma pessoa. Não sei. Notion Labs eu acho que tem que pagar mesmo. Nessa parte tem que pagar.
Tá, mas eu acho que eu vou procurar algumas outras ferramentas online gratuitas. Por exemplo, o VS Code você permite, sessão é dividida, mas no caso, né, vou tentar achar um online. Eu acho que até o próprio GDB aqui permite, tá? Se você criar um projeto lá, eu acho que permite compartilhar. Então, beleza. Ainda vamos ver a parte operacional disso. E agora bora começar. Professor... Diga, pode começar. No caso, nessa questão tem também o Zoom. Eu não sei se aqui no Meet tem essa mesma funcionalidade, mas no Zoom você tem como abrir uma sala, abrir uma chamada e dividir ele em várias salas na mesma chamada. Eu acho que não. Eu acho que o Meet não sei se tem. Se tiver, eu acho que não tem. Eu lembro disso mesmo. Tinha uma ferramenta que a gente usava isso aí. Mas aqui, a ideia é que vocês trabalharam offline, tipo, em uma sessão. Se vocês quiserem marcar no Meet para trabalhar junto, ou sei lá. Como eu falei aqui, né? Esse online de GDB, se você criar uma conta, provavelmente tem como compartilhar o código e tal. Deixa salvo. Que parece que sim. Eu acho que é gratuito, eu acho. Se não for gratuito, deve ser, tipo, não paga tipo, para poucas pessoas ou uma pessoa compartilhando com outra. Teoricamente, eu acho. Né? Mas eu vou pesquisar isso aqui direito. Beleza. Então, bora para a aula logo, porque senão a gente não vai sair daqui já 20 minutos já. Ó, a gente vai começar com o seguinte. O que é um array? Um array é uma coleção de itens de um mesmo tipo. Tá, falei, não falei nada, né? Basicamente é o seguinte. Eu acho que é melhor passar primeiro para o problema e depois a gente volta para solucionar o array. Imagine esse código aqui. Imagine que eu quero pegar a média de 5 estudantes, né? Do jeito que a gente sabia, a gente teria que fazer, por exemplo, média 1, né? 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5. Então, seriam os 5 estudantes aqui. Aí a gente teria que digitar lá, printf, digite a nota do estudante, de 5 estudantes. Aí a gente ia dar o primeiro scanf, que era para o primeiro estudante. Digitava a nota dele lá, 5. O outro 6, o outro 7. A gente até fez alguma coisa mais ou menos com isso, né? Outro 8, outro 9. Beleza. Ou então faria com for, né? Fazia um for e ia pegando essa nota. Eu até fiz isso aí com for, para pegar a média. Só que, imagine... Beleza. Aí como é que eu calcularia a média, né? A média aqui seria, então, a soma desses 5 dividido por 5. Então, teria lá uma média dessas pessoas. E depois, né? Nesse caso aqui, ele vai imprimir somente quem tirou nota acima da média. Né? Então, se a média de N1 foi maior do que a média, imprime N1. Se a média de N2 maior que a média, imprime N2. Então, nesse caso aqui, ele só imprimiria quem tiver a nota acima da média. Deixa eu ver se alguém perguntou. Permite. Beleza. Só que imagine agora, se fosse 100 estudantes, como é que a gente vai fazer isso? Vai criar 100 variáveis? Impossível, né? E, inclusive, fazer isso na mão. A pessoa vai ter que ficar lá criando 100 variáveis diferentes. Não tem nem como. Então, uma solução para isso é usar o que a gente chama de array, que é uma coleção de itens do mesmo tipo. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Outra palavra chamada também, né, ao invés de array, é vetor. Você pode ouvir tanto falar isso como um como o outro. Aí significa a mesma coisa. É um conjunto de itens de um mesmo tipo. Nesse caso aqui, né, do nosso problema de 100 notas, a gente não teria como, né, que demoraria muito tempo. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Utilizando o que a gente chama aí de array. Array é, na verdade, como se fosse assim, várias caixas, né, igual está aqui, que a gente cria. Nesse caso aqui, né, se a gente vai usar para 100 pessoas, isso, permite, agora chegando aqui. Se a gente vai usar para 100 pessoas, então a gente tem que criar 100 caixas, que você lembra que eu fiz uma analogia de variável ser tipo uma caixa? Agora, cada caixa dessa aqui tem um certo tamanho. E o tamanho é justamente o tipo dela. Então, se for inteiro, ela vai ter um certo tamanho na memória. Se for double, ele vai provavelmente o dobro do inteiro, né? Vai ser um tamanho diferente na memória. Mas,
vai ser um espaço alocado na memória com 100 posições para a gente utilizar. Se eu disse que vai ter 100 pessoas, então vai ter 100 posições. E aí, agora eu posso, então, trabalhar com essas 100 posições. E eu posso escolher, inclusive, a ordem ou o que fazer com cada uma dessas posições. Porque, teoricamente, seria como se fosse cada uma dessa posição é uma variável diferente. E como é que é feito isso? Muito bem, né? Então, já falei isso. Aqui. Como é que declara isso aqui em C? Dessa forma. Então, aqui eu tenho int notas, por exemplo, e falo que ela vai ter 100 posições. Então, nesse caso, né? A primeira nota aqui. Ah, tá. Muito importante. Em C e outras linguagens também, C++, várias outras linguagens, a posição da array não começa em 1, ela começa em 0. Então, no caso aqui vai ter 100 posições, então ele vai de 0 até 99. Não existe a posição 100, porque de 0 a 99 tem 100, né? Posições. Né? Então, está ciente disso, que ele começa de 0 até o número que você coloca aqui. Né? No caso, se fosse de 0 a 10, se fosse 10 posições, então ele iria de 0 a 9. Nesse caso é 100, então ele vai de 0 a 99. E aí, cada uma dessa posição aqui seria um tipo. Por exemplo, eu estou dizendo que esse array aqui é um array de notas. Então, é como se eu tivesse criado 100 variáveis do tipo inteiro. Então, eu tenho 100 posições do tipo inteiro. E aí, eu posso agora fazer o que eu quiser com isso daí. Eu posso colocar qualquer número inteiro aqui dentro. Né? Então, por exemplo, notas vai receber 81, a primeira nota, né, que é o índice 0. A nota 1 vai receber 55 e assim por diante. Até que a nota 99 lá recebeu 72. Aí, após isso, né, eu posso tirar a média. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer esse exemplo aqui com... Aliás, bora fazer logo isso daqui. Aqui tem um outro exemplo de array, né? Eu vou tentar programar esse aqui, que a gente já vai explicando lá, que é melhor do que mostrar aqui. No Online GDB. Beleza. Bem, aqui eu vou fazer uma lista, né, de inteiros, chamar de lista. Ah, tá. Em outras linguagens, isso é chamado de lista também, né? Array, que eu falei, vetor, né? Lista. Só que, por exemplo, em Python é lista, mas em Python ele aceita qualquer coisa. Aqui não. Ele aceita só do mesmo tipo. Em outras linguagens como Python, você pode botar inteiro, string, char, double, tudo numa mesma lista. Aqui não. Se eu disse que uma lista vai ser de inteiro, ele só aceita valores inteiros. Nesse caso aqui, eu vou criar a nossa variável lá com 5 posições. Beleza? Tem duas maneiras de inicializar. Se eu inicializar assim, ele só cria as posições. Então, eu criei 5 posições vazias. Teoricamente, cadê? É como se tivesse assim, ele vai lá na memória, né, e cria 5 posições na memória lá. Deixa eu botar no GDB aqui. Então. Assim, ele só cria. Se eu quiser já iniciar com algum valor, eu coloco aqui. Então, por exemplo, eu vou iniciar com a nota, por exemplo, 6 vai ser as nossas médias lá. 6, 5, 8, 7, 9, então quantas? 5, pronto. Eu iniciei com 5 posições. Nesse caso aqui, eu já estou inicializando. É igual eu inicializar minha variável. Só que aqui eu já estou começando e ocupando essas posições na memória. Vou fazer desse jeito, depois eu faço ele digitando, tá? Vou digitar um outro aqui, que a gente soma. Eu vou somar essas notas aí, né? Vou fazer 2. Int i e soma. Vão receber 0. Vou declarar na variável i e soma. Agora eu vou fazer um for aqui. For, que eu vou percorrer todos esses índices, né? For int i recebe 0. Eu nem precisaria fazer isso de novo. I for menor do que 5. E mais. Beleza. Tá, então agora eu vou fazer a soma. Bem, se a soma está começando em 0, aí agora eu vou fazer, então, a soma vai receber, então, o valor de soma aqui mesmo, né?
Poderia fazer assim, eu poderia fazer daquele outro jeito, aquela anotação, né? Mais igual aqui. Mas eu vou fazer assim para ficar mais soma, vai receber I mais o lista na posição. Depois eu vou botar um print aqui. Print F. Soma. Soma igual. Tá. O que ele está fazendo aqui? Ó? A gente sabe que no for, ele está inicializando aqui com 0, então ele vai começar 0. Tá? Aí soma também está 0, né? Aí ele vai pegar, tá? I é 0. I é menor do que 5? É. Então ele entra aqui dentro. Então soma, que agora é 0, mais o lista na posição I. O I está sendo quem agora aqui? 0, né? Ele vai aqui e pega quem é que está na posição 0 aqui? 6. Então ele vai somar 6 na lista. Então soma agora, tá com, vou até botar botar duas coisas. Vou botar I aqui. Vou mostrar como é que ele vai executar. Então, o valor da posição do I é igual a 0 nesse momento. E soma tá com 6. Aí agora tá. O I agora vai somar mais 1, né? Ele não tem mais nada para fazer aqui embaixo. Ele soma mais 1. I vai ficar com 1. 1 é menor do que 5? É. Então, soma, que era 6, mais lista na posição I, que é 1. E agora aqui é 1. Opa. 1. Quem é que está na posição 1? 5. Então, ele vai somar 6 mais 5, 11. Não tem nada aqui embaixo. E agora é 2. Então, I é 2. 2 é menor do que 5? É. Entra aqui dentro. Então, lista na posição 2, quem é? 8. 11 mais 8, 19. Fechou aqui, e agora é 3. Tá chegando gente aqui. Carol, deixa eu terminar aqui, daqui a pouco eu já falo para você. Certo? E agora é 3. 3 é menor do que 5? É. Ele entra aqui dentro. Lista na posição 3, tá aqui. Lembrando que começa de 0, né? 0, 1, 2, 3. Aqui é 3. É 3, Jesus? Daqui a pouco eu tô confundido. Isso mesmo, é 3. 3, então 7. Então 19 mais 7 é 26. 26. Acabou aqui. Isso aqui vai virar 4. 4 é menor do que 5? É. Então, ele entra aqui dentro. Então, lista na posição 4 é 9. 26 mais 9, 35. Se eu não errei a conta aí, 35. E agora é quanto? 5. Acabou aqui, né? O I vai ser 5. 5 é menor do que 5? Não, falso. Já que é falso, ele pula e vai imprimir aqui. Então, teoricamente, é isso aí. Bora rodar e ver. Eu já vou olhar as perguntas aí. É o que está? Print F. Print. Pronto. Soma 35. Então, fiz certo aí. Permitir. Pode. Quem levantou a mão primeiro foi a Carol? Pode falar, Carol. Não, professor, é só que aí no caso, para a gente mudar essa soma para ir para a posição 1, 2, 3, a gente teria que botar no for I igual a 1, I igual a 2 e substituir aquele 0 ali, né? Aquele 0 seria para se fosse o 6, a soma com 6 ali, né? Da lista. Não entendi. Fala novamente, por exemplo. Tá, a gente está somando aqui com diferentes posições da lista. Da lista, isso. Para a gente mudar, fazer a soma que nem você estava falando, a gente teria que mudar ali na linha for, que tem I igual a 0. Aí a gente botaria I igual a 1, I igual a 2 para fazer os outros números de soma. Ó, desse jeito que tá aqui, ele tá fazendo de maneira automática, porque o I ele tá fazendo sozinho, igual eu fiz aqui, tá? Se fosse sem for, seria desse jeito aqui, ó. Eu teria que fazer, né? Ele tá somando todos os números que estão na lista? Tá. Ele tá fazendo um for, que ele começa em 0, tá vendo? Ele começa em 0, aí depois ele vai virar 1, aqui, né? Com mais aqui, ele vira 1, depois 2, 3, tal. Porque se não fosse com for, eu teria que fazer assim, soma, vai ter que receber, soma, opa.
é equivalente a isso aqui. Soma mais lista na posição 0. Quem é que está na posição 0? 6 aqui. Aí, eu teria que fazer isso manualmente, né? Fazer assim e fazendo para todos aqui. Aí, na posição 1, na posição 2, na posição 3, faltou 1. E na posição 4. Esse for está fazendo equivalente a isso aqui. Ao invés de eu fazer esse monte de coisa, imagina se fosse com 100, aqui no for ele já está fazendo. Eu vou comentar isso aqui, vou botar para ele imprimir o que tiver. Vocês vão ver que ele vai imprimir aqui, ó. Estou dentro do for, né? Print F. Valor do for. Botar assim. Valor de I. Ó, eu comentei aquela parte aqui, tá? Então, ele vai funcionar, vai ficar os 35 como, porque é isso aqui equivalente ao for aqui, e a gente vai ver o que vai acontecer aqui dentro do for. Eu vou botar um barra N aqui também, para ele pulando as linhas. Ah, não, botar um espaço vivo. Espaço vivo. Olha lá, valor de I, deixa eu botar um igual aqui. Olha lá, valor de I começa em 0. Agora I, 1. Então, ele foi rodando, né? Toda vez que ele entra aqui no for, I agora é 1, I depois virou 2, I virou 3, I virou 4, I virou 5. Só que quando ele virou 5, ele testou que 5 é menor do que 5? Não. É igual. Aí ele não entra mais aqui, ele pula e vai fazer o que tem embaixo aqui. Nesse caso do embaixo aqui, né? Imprimir a soma, né? Deu 35 aqui. Porque cortou, né? Deu para entender? Lucas, pode falar. Eu entendi o que o Carol perguntou, até complementando. A gente, na verdade, também poderia começar em qualquer parte da lista, né? Somando, por exemplo, fazendo a soma justamente do 1. Agora, é isso que eu queria saber. Nessa questão do programa, basicamente, se eu quisesse fazer, por exemplo, a soma da posição do 2 até o 6, estou dando um exemplo hipotético, tendo mais números. Aí você tem que fazer esse reajuste. Bora fazer. Só que, por exemplo, se na casa, nesse caso aí, você colocasse I igual, menor ou igual a 5, ele não vai ter a quinta casa do índice. Ele faz o quê, o programa? Já ia falar. É duas coisas que eu ia falar. Estava esperando complicar mais para explicar isso para vocês. A primeira coisa é a seguinte, a gente poderia começar do 1, né? Fazendo 1 aqui, eu vou deixar o programa do jeito que estava aqui. Então, eu somando a partir do 1, não ia dar 35, vai dar 29, né? Porque o 6 aqui não vai somar. Então, teoricamente, ele vai começar daqui, do 1. Porque agora eu falei que o I vai valer 1. Então, bora ver lá. Aí, 29. Se eu começasse do 2 aqui, então ele vai... O 5 também não entra. Então, vai ser 35 menos 11, 24. Poderia começar do 1 e ir até o 3. Então, I menor que 3 aqui. Seria, por exemplo, começar do 0, né? Sei lá. Então, ele ia do 0 até aqui. Então, seria 11, 19. 19. Eu posso fazer isso. Bom, professor, fez a pergunta? Diga. Me permita. Eu acho que para que o pessoal entendesse melhor, quem nunca teve contato com a linguagem, ao invés de ter imprimido aquele valor de I, deveria imprimir o valor da posição do item na lista, entendeu? Acho que ficava melhor o pessoal entender. Tá, bora fazer isso também. Mas eu vou responder primeiro a pergunta de Lucas perguntou antes, é o seguinte. Se eu botar um valor maior aqui, por exemplo, 6, mas só que o tamanho aqui é 5, ele vai aceitar? Vai. Inclusive, ele vai somar coisa aqui. Só que não existe a posição 6. Então, ele vai colocar lixo. E isso é que tem que ter cuidado, porque em C, ele é uma linguagem insegura. Ele permite, é problema seu. Você que tem que prestar atenção. Eu pensei. É aquela questão que a gente teve justamente nessa conversa do lixo de memória que fica. E aí, se você colocar uma numeração acima do índice,
Ele vai permitir, só que ele vai pegar lixo. É um problema, você tem que prestar atenção. Inclusive, nos slides mais para frente, ele vai falar sobre isso. Tem que ter cuidado, tá? Porque em C, em outras linguagens, não. Ele não permitiria isso. Por exemplo, em Java, Python, ele não permite. Em C, é uma linguagem que você que tem que prestar atenção nas coisas que vocês estão fazendo. Outra pergunta que alguém falou aí. Eu vou fazer o mesmo programa que a gente botou ali com 5, né? Então, o que ele vai fazer? Eu vou fazer duas coisas. Eu vou botar aqui um printf aqui. Ele vai imprimir. Eu vou ter que botar aqui, né? Valor no índice I, de lista I. Vou botar aqui, lista I. Que é o valor justamente que ele vai imprimir aqui dentro. Que vai ser esse valor que está aqui dentro, no momento. Então, eu vou botar aqui lista I. Lista na posição I. Tá. Barra aí. Vai pular de linha aqui. Então, ele vai imprimir o item na lista aí. E vou imprimir também o valor parcial da soma. Printf, né? O valor da soma. O valor da soma no momento, né? Então, igual a D aqui, soma, vai. Soma. Tem que botar a soma final. Bora ver o que vai acontecer. Olha, a gente coloca aqui, né? Ó, inicialmente, ele vai pegar o quê? O índice I está com 0, né? 0, ele é menor do que 5? É menor do que 5. Então, o que ele pegou na lista, né? Na posição 0? O valor 6. Ó, o item na lista, o I sendo 0, ele pegou o valor 6. Soma foi iniciada aqui com 0. Então, ele está 0, tá certo. Aí, agora aqui, eu fiz a soma a soma que é 0, mais o valor 6 aqui, né? Soma agora está com 6. Tá. Na próxima iteração, I vai valer 2. Poderia ter feito aqui, né? Outra coisa, peraí. Botar o valor de I aqui também. Valor, talvez fique mais claro. Valor de I igual porcentagem de T. I. Bota aqui barra. Pronto. Bora ver aqui. Agora ficou claro. Ó, na primeira iteração, I vale 0. Ele começou com 0 aqui. Lista, na posição 6, na posição 0, tem o valor 6. Soma, começou com 0. Tá certo. Aí agora, a gente vai somar. Então, soma 0 mais 6, 6. Acabou aqui. Ele vai somar 1 no I, né? E agora vai valer quanto? 1. Olha aí. E agora é 1. Tá, 1. 1 é menor do que 5? É. Aí ele entra aqui dentro. Imprime, soma, valor id é 1. A lista na posição 1, quem é que está na posição 1 aqui? 5. Lembrando que a lista começa 0, 1, 2, 3, 4. Apesar de ter 5 posições, começa do 0. Então, o valor o valor da lista na posição 1 é 5. Está correto, ó, 5. O valor de soma é 6, porque foi o que eu somei anteriormente, né? Na iteração passada. Agora, soma vai receber, então, 6, que já estava lá na memória, mais 5. Soma agora vai ficar com 11. Beleza. Ele vai finalizar aqui e vai somar 1 aqui no I. E agora vai valer 2. 2 é menor do que 5? É menor do que 5, ele entra. Aí ele imprimiu agora aqui I2. Imprimiu I2. Imprimiu o valor da lista na posição 2. Quem é? 8. Aqui, ó, na posição 2, 0, 1, 2. 8. Tá certo. Soma, a gente viu que estava 11. Correto também. Aí agora, então, vai somar 11 mais 8. 19. Então, soma agora vai estar com 19. Chegou aqui no final e vai somar mais 1. E agora vai ser 3. 3 é menor do que 5? É.
ele vai entrar de novo aqui. Então, I agora vai ser 3. Imprimiu 3 aqui. Imprimiu a posição 3 da lista, que é 7 aqui, tá vendo? Tá correto? Soma, eu tinha falado que estava com 19, tá correto. E agora a gente vai somar. Então, 19 mais 7 dá 25. Então, soma agora vai estar com 25. Beleza. Terminou aqui. E agora vai somar mais 1. E agora vai ser 4. 4 é menor do que 5? É menor do que 5. Entra de novo. E agora ele imprime, então, I é 4. Correto. I está sendo 4. A lista na posição 4, quem é? 9. Está correto também, ó. Lista na posição 9 é 4. É 9. E o valor da soma está 26. Correto, né? Porque o anterior estava 26. Agora ele vai somar 26 mais o valor na posição 4. Quem é? 9. Então, 26 mais 9, 35. Soma agora é 35. Finalizou. Aí ele soma mais 1. Então, I, que estava sendo 4, né? I estava 4, agora vai ser 5. 5 é menor do que 5? Não. É igual, não é menor. Então, ele não faz nada. Não entra aqui de novo, já pula direto para cá para o final, vai para a próxima linha aqui de baixo. O que ele encontra aqui? Ah, tem um printf aqui. O que ele vai fazer? Pegou o valor da soma, que estava lá 35 na memória, e imprime a soma final, né? Soma final 35. Entendeu agora? Ficou mais claro? O que ele está fazendo? Se tiver na lista aí, pode falar. Beleza? Eu vou fazer o que... Eu acho que foi o Lucas, né? Que sugeriu. Eu vou colocar aqui o valor 6, para vocês verem. Ele vai permitir. Ele não está nem aí. Não sei o que ele vai fazer. Mas, olha lá, pegou um lixo. Por quê? Agora ele foi o I na posição 5. Só que não existe posição 5. Ele existe 0, 1, 2, 3, 4. A posição 5 não existe. Ele pegou o lixo que estava lá, que foi esse número aqui. Tem um lixo lá dentro, que é 3.764. Nem existe esse número aí. Ele chegou e somou. Ele não está nem aí. Se você não prestou atenção que o tamanho do array é 6. É 5. Se você botou 6 aqui, é errado. Entendeu? Poderia fazer menor que 5, ou poderia fazer assim, menor ou igual a 4. Porque se eu fizer menor ou igual a 4, assim está correto. Menor ou igual a 4, tá vendo? Porque se eu fizer menor ou igual a 5, ele vai imprimir o lixo, porque não existe a posição 5. Ele vai de 0 a 4. Olha lá. Então, tem que ter cuidado também, tá? Porque se for o número do mesmo tamanho do array aqui, é só menor, não menor ou igual. Aí agora tá certo. 35. Então, como é que fica na memória? Na memória, basicamente, é isso. Eu tenho lá uma variável chamada soma, que é um espaço na memória, e ele vai atualizando esses valores lá. Para cada valor de I, né, ele vai incrementando dentro do for aqui. E a lista já está fixa. Ele tem lá as posições, no caso, 5 posições. Cada posição ele vai pegando, né? Então, na posição 0 está isso aqui, na posição 1 está isso aqui, nesse caso dessa lista, né? E assim por diante. Não existe posição 5 aqui, então ele vai pegar um lixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar antes aqui. Se fosse 100 posições, seria essa mesma coisa, né? De 0 a 100, porque o array começa em 0, de 0 a 100, e no caso ele ia de 0 a 99, porque está menor do que 100, né? Então, ele vai até de 0 a 99. E aí eu vou pegando cada uma das 99 notas que foi digitada lá, ou que esteja na memória. Eu posso... Ah, tá. Aí agora já veio a questão. Eu poderia fazer essas notas assim, ou poderia, por exemplo, inicializar o array e pegar pelo teclado. Nesse caso, como é que ficaria? Eu poderia fazer de duas formas, tá? Eu poderia fazer, né? Tem que fazer lá o F... Como é que é, meu pai? Até agora eu esqueci o negócio do teclado. Aqui agora. Meu pai, como é que é? Scanf. Scanf. Eu poderia fazer assim, né? Scanf na posição
Tá, vou pegar um inteiro. Vou botar aqui antes, né? Um printf aqui. Printf, digite os valores das notas. Vou botar assim, das 5 notas. Das 5 notas. Porque eu comecei com 5 aqui, tá? 2 pontos, barra N. Vou pular de linha aqui. Beleza. Eu poderia fazer assim, aí eu teria que fazer, né? Dessa forma aqui, ó. E vou jogar na posição lista, igual eu faço com variável. Só que agora eu vou ter que falar qual é a posição, né? 0. Poderia fazer assim. Vou mostrar dos dois jeitos, tá? Esse jeito é o jeito mais complicado. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Então, um jeito é fazer isso. Bora ver se funciona? Olha lá, ele está esperando digitar. Então, eu vou digitar lá, 5, enter. 6, enter. 7, enter. 8, enter. 9. Olha lá. Fez o mesmo programa, tá vendo? Ele esperou digitar, eu fui digitando as notas. Depois, ele fez a mesma coisa aqui. Um jeito é esse. Alguém está perguntando? Ah, valeu. Estão compreendendo aí? Um jeito é fazer assim. Só que vocês estão vendo que isso aqui não é muito produtivo, porque imagine eu ficar fazendo isso para 100 notas. Aliás, eu teria que repetir muito código. Um jeito de fazer é assim, o outro é eu fazendo com for, ou um while. Mas bora fazer com for que é mais fácil, né? I vai receber 0 de novo. E eu posso reutilizar o I, tá? Depois, por quê? Porque aqui ele está iniciando de novo com 0. Mas desde que eu reinicie sempre ele de novo, eu posso reutilizar. I for menor do que 5, a mesma coisa. I mais. Agora eu vou só pegar o scanf, né? Nesse caso aqui. Pronto. Na posição 0, na posição I. E agora ele vai pegar cada um lá. Opa. Então ele está fazendo a mesma coisa. O programa, né? Ele vai falar, ó, digita os 5 valores. Aí eu vou digitar 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Ele faz a mesma coisa, né? Acabei de digitar os 4 valores aqui, 5 valores. Ele pula para cá, começa o for de novo. Agora é para imprimir. Fez aquela mesma impressão que a gente fez lá. Somou tudo e no final imprimiu o valor 35. Pode falar, Juan. Eu tenho uma dúvida sobre esse negócio do printf e o scanf. Quer dizer, quando você coloca um printf com vários scanf, ou dessa forma que você colocou, né, referente à lista, que tem 5 valores, então você pode continuar colocando valores até acabar a lista? Ou até acabar o scanf? Ele vai, se tiver 100 aqui, eu teria que ficar digitando 100 valores. E ele não começa a fazer nada tendo passado o scanf, né? Ele não vai fazer, não. Ele vai ficar esperando você digitar os valores. É um problema. Entendi. Se você botar 100 aí ou 1000 aí, vai ter que parar o programa. Eu estou botando com 5 aqui para ser rápido, né? Mas se imagina fosse 100, eu teria que digitar 100 notas aqui da Enter aí. Certo. Obrigado, professor. Então, vocês viram aqui que é a mesma funcionalidade, de 2 formas diferentes, mas, de novo, a gente pode usar o scanf, né, dentro do for, para não ter que ficar repetindo aquele monte de questão. Lembrando que aqui é o I, né? E, de novo, é igual variável. Tem que passar esse I comercial aqui, né? Que vai dizer que ele vai armazenar na posição 0. Você vê que aqui eu só declarei. Falei, ó, vai ter 5 posições. E aqui ele cria na memória lá 5 posições. E agora eu posso utilizar a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. E outra. Vamos supor, eu digitei 5 aqui, né? Aí, vamos supor que eu quero agora, eu falar, não, na posição, sei lá, 3, eu não quero que ele vai ficar com... Eu quero que a nota seja 9. Bom, estou forçando aqui. Então, eu posso até fazer aquilo lá, mas agora eu estou forçando, né? Então, eu vou digitar lá 5,
6, 7, 8 e 9. Ué, por que ele não foi, meu pai? Deixa eu ver aqui. Não, foi. Aqui, na posição 3 aqui, ficou 9 agora, né? Que era 8, agora ficou 9. Eu estou forçando, né? Esse valor aqui. Posso fazer assim também, como eu quiser, né? Eu estou falando que na posição 3 da lista, ao invés de ter aquele valor lá, vai ser 9. No caso era 8, né? Ao invés de 8, vai ser 9. Ou 1, sei lá. Imprimiu. Meu pai, 5, 6, 7, 8. Ao invés de 8, vai ser 1. Olha lá. Olha lá, ao invés de 8, ficou 1. Eu tinha digitado 8, né? Aqui. Na posição 3. Eu posso manipular, então, as posições da forma como eu quiser. Bem, deixa eu ver se tem algumas questões aqui. Características do array, estrutura homogênea. Já falei. Todos os tipos, é um conjunto de segunda proposição. Então, seria isso aqui, né? Na verdade, o código é parecido, só que aqui vai ser por média. Esse de média eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Como vai estar no slide lá, testem para ver como faz. Mas basicamente é o seguinte, é a mesma coisa, só que agora ele declarou uma média. Eu vou ter que pegar as notas lá, digitar as notas dos alunos, né? Do estudante na posição I. Ele vai armazenar. E aqui eu vou calcular a nota. E a média é o quê? Né? A mesma nota dividido pelas 5 posições, já que eu tenho 5. Pronto. Depois aqui ele vai imprimir a média, né? Se a média for maior. Se a nota do aluno for maior do que a média, ele vai imprimir as notas. Perceba que ele está fazendo 3 for, né? Um para pegar o scanf lá para digitar, outro para calcular a média e um outro para imprimir as médias que forem maior do que a nota, cuja média nota for maior do que a média. Deixa eu ver. Você quer alguém perguntando? Aí vocês façam isso daqui, né? Para vocês verem como é. Pelo aquele que eu fiz lá, vocês entenderam aí, né? Eu acho que não tem muita dificuldade. Tá. Uma coisa que ele está falando. Tá, isso foi com 5. E se fosse com 100? Pronto, 100 era só substituir lá onde estava 5 para 100. Aí ele ia de 0 a 99. Só que vai dar mais trabalho, né? Você vai ter que digitar 99 notas lá, 100 notas, de 0 a 100, para isso daí. O que o Juan perguntou. Então, beleza, né? Com relação a isso. Vamos lá. Professor, boa noite. Pode tem falar. como você fazer esse exemplo aí, é só trocar o for pelo while? Tem uma galera aqui no chat querendo ver como é que fica. Eu não vi. Então tá, ao invés de for, ser while, né? While i menor do que... Não muda quase nada, né? Eu vou declarar logo i igual a 0 aqui, que eu não sei. Ele já declarou aqui em cima, tá? Mas como ele vai terminar aqui com valendo 5, eu tenho que inicializar ele de novo aqui. Porque eu estou reutilizando. Para eu não reutilizar ele aqui, eu poderia declarar uma variável int a aqui, né? Int a. Para não ter que ficar reutilizando. Poderia fazer assim. Mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Se eu não fizesse assim, ele já estaria valendo 5, ele nem ia entrar aqui. Depois eu comento e mostro aqui. Tá, ele ia fazer essa mesma coisa aqui, só que no final tem que botar i para receber mais um, né? Ou i mais. Sei lá, botar assim ou fazer assim. Bora ver se funciona. Opa. Print soma final. Você tá pegando, tá? Tá. Olha lá. 5, 6, 7, 8, 9. Fez a mesma coisa, tá vendo? 0. Então, ele começou com 0. Aí ele pergunta, e é menor do que 0? Aí ele entra aqui dentro. Só que a diferença é que no while, aqui no final eu vou ter que fazer a soma, né? Porque senão ele nunca vai sair daqui de dentro. Então, a soma vai ter que ser feita no final aqui. E aí ele soma 1
Aí ele testa de novo aqui. 1 vai valer 1. Ele vai e entra aqui dentro. 1 é menor do que 5, é. E aí ele até ser maior do que 5, que aí ele sai fora e vem para cá. Deixa eu ver se abre perto. Beleza aí? Deu para entender, né? A diferença é pouca. Poderia ser com while também. Se eu não, uma coisa que eu falei aqui, né? Porque eu já tinha usado o i aqui em cima. Se não prestar atenção, né? Vocês vão ver que ele nem vai entrar aqui. Por quê? Porque aqui dentro o i começou com 0, mas no final o i valia 5. E aí, quando o i continua valendo 5, quando ele chegar aqui no while, que ele perguntar i é menor do que 5, ele nem entra. Olha lá, vou digitar, né? 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, média final 0. Por quê? Porque i já estava valendo 5 aqui. Aí, como eu não iniciei o i de novo, ele perguntou, 5 é menor do que 5? Não, falso. Ele chega, pula logo para o final aqui, e só imprime e soma. Soma ficou com 0, porque ele não entrou aqui dentro. Cuidado com isso também, né? Reutilizando variável. Professor? Diga. É só um comentáriozinho. A diferença entre o for e o while é que o incremento do while ele vai em uma segunda linha, numa próxima linha. Eu tô certo? Dentro do while, Isso, né? Isso, correto. E no for é tudo na mesma linha, na primeira linha, depois, após o while. Isso. Eu posso fazer também. Diga. Eu poderia colocar esse incremento antes do primeiro printf, que o resultado ia ser totalmente diferente também. Aqui, o i? Sim, depois dá um enter, depois da chave. Ele vai errar, vai ser diferente, porque ao invés de começar do 0, ele já vai imprimir do 1. Isso. E aí vai imprimir aquele lixo lá. Ele vai somar tudo diferente, vocês vão ver aqui, né? Bora digitar. 5, 6, 7, 8, 9... Teria que dar 35. Olha lá. Ele começou, na verdade, do 1, porque eu incrementei antes de começar alguma coisa, e o i estava valendo 0. Aí eu cheguei aqui dentro e já comecei com 1. Aí, tipo, beleza, ele vai a partir do 1. 1 é quem? 6. Então ele não pegou o 5, que era o primeiro elemento, né? Que era a posição 0. Então, geralmente, bota aqui no final, né? Porque primeiro você quer fazer alguma coisa, depois somar. Então, se ele entrou aqui dentro, você quer que ele faça o que tem que fazer, aí depois você soma 1. Perfeito. Uma curiosidade que você perguntou aqui, do for, eu poderia fazer assim também, tá? Poderia fazer assim. Eu tiro daqui e boto aqui. Ele roda também, tá? Ué, não roda não? Apontou o ponto de vista. Olha lá. Foi normal, tá vendo? Então, mas tá respondido. Em geral, é isso aqui, né? Não faz isso com for, não. Porque o for é justamente para facilitar aqui e você entender logo o que está sendo feito logo na primeira linha. Se fizer isso, você vai... É permitido? Mas você está se embananando. Segue, tem de padrão, que é melhor do que ficar inventando moda. Beleza? Agora o while não tem isso aqui, né? De botar o i mais aqui, né? Ou i mais alguma coisa. Isso aqui não tem. Mas beleza, né? Deu para entender aí. Deixa eu ver se tinha alguma coisa com relação a... O que ele está mostrando nesse outro exercício aqui é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, ele vai pegar aqui, né? O que ele está fazendo nesse programa? Aliás, um array com 5 elementos formula um algoritmo que determine o maior elemento desse array. Pronto, bora fazer isso daqui. A gente vai digitar... Vai digitar não, eu vou digitar logo isso aqui. Ó, eu vou ter um array aqui de 5 posições de novo, né? 1, 3, 6, 2, 10 e 1. Tá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o maior. Tá? Maior. Só que eu não posso iniciar com 0, porque, aliás, poderia, né? Sendo que o maior elemento, já que eu quero o maior número, qualquer número que for maior do que 0 vai ser 0, vai ser melhor. Vai ser maior, né?
Mas, imagino que todos são inteiros, tá? Mas eu poderia começar também fazendo como ele fez lá. Fazendo assim. Fazendo assim. Ao invés de começar com 0, eu começo com a posição 0 aqui, que é o primeiro elemento, né? Lista recebe 0. A posição 0, que é o quê? 3. Então, ele pega o primeiro elemento da lista. Se esse for maior, ok, já é o primeiro elemento. Aí, agora, ele vai fazer um for começando de 1, porque o primeiro elemento aqui, o 0, já peguei, então não preciso repetir, né? O i agora vai começar de 1. Não vai ter esse scanf aqui, vai ser para pegar o maior. E aqui eu vou fazer, né? Se a lista na posição i, né? Ele vai começar do 1, for maior do que o maior, se ele for, então maior vai receber lista na posição i. Se não, faz nada. E aí, maior. Eu vou fazer aqui, depois eu tento explicar de novo. Maior. Bora ver. O que tá? Sim. Vai ver aqui. Lista maior que maior. Lista. Deixa eu ver. É o que? Tem um tempo? Daqui a pouco eu tô errando aqui, até o negócio do if. Ali acredito que o ponto tem 2 pontos. Eu tô acostumado com Python. 2 pontos aqui. Eu botei 2 pontos. Tem outra linguagem que é com 2 pontos. Tem ponto e na verdade, vírgula. você está usando o tipo ali da variável i, professor. Não colocou int i. Aí ele está dizendo que ela não foi... Putz, é verdade. É porque eu não declarei, eu apaguei o i aqui. Que bosta. Mas beleza. Pronto, agora foi. 2 coisas que eu fiz errado. Botei os 2 pontos e vírgula e aqui. Então, agora maior é 10, tá certo. Agora eu vou tentar explicar o código de novo. Ó. Eu passei uma lista aqui já pronta, né? Com 5 posições. Beleza. Maior aqui é o 10 aqui dentro. Eu falei que o inteiro maior, já inicializei ele com a posição 0 da lista. Quem é que está na posição 0? O 3. Beleza. Então, o maior aqui está com o valor 3 aqui dentro. Porque a lista na posição 0 é 3. Agora eu vou percorrer essa lista para eu descobrir quem é o maior número. Nesse caso aqui, né, eu começando com o int 1 de 1. Por que 1? Porque aqui eu já tinha falado que o maior já tinha nessa posição 0. Não, é desperdício, na verdade, eu começar comparando ele com ele mesmo, né? Poderia, mas vocês entenderam aí que agora ele vai começar a partir do segundo elemento aqui da lista, que é da posição 1. Aí, beleza, ele vai comparar. Então, tá. A lista na posição i, que no caso agora é 1, é maior do que o 3 aqui, que estava aqui dentro? É. Se é, ele troca. Aí, né, ele entra aqui, maior vai agora receber 6. Beleza. Maior, né? Vou botar aqui maior. Comentário. Maior vai ser 6. Aí, somou 1, né? E vai ser agora 2. 2 é menor do que 5? É. Quem é que está na posição 2? O número 2. 2 é maior do que maior? Não. Então, ele pula para cá e agora vai valer 3. 3 é menor do que 5? É. 3 na posição da lista lá é quem? 10. 10 é maior do que maior? É. Se é, então maior agora vai receber 10. Vem pro final. E agora é 4. 4 é menor do que 5? É menor do que 5. Lista na posição 4, quem é? 1. 1 é maior do que o maior que já está na memória? Não, não é. Não é, então ele pula aqui e vem para cá. E agora é 5. 5. 5 é menor do que 5? Não. Então não faz nada, pula para cá para o final, vem para a próxima linha, printf. Beleza? Então é isso que ele fez aí. Dúvidas? Dificuldade? Até então não?
Então, eu vou adiantar aqui, porque tem outra que eu acho que array, essa parte aí, ok. Bem, falando de array, tem um tipo especial de array, que é strings, que a gente não tinha visto lá, muita gente viu, mas não chegamos a trabalhar. O que é um array? É um string, é um array de char. Em outras linguagens, string é um tipo também, tipo inteiro, tipo char, tipo, é a mesma coisa, seria string. E a string, então, vai ser um array de chars. O que seria isso? Basicamente, por exemplo, ao invés de ter aqui, né, eu digo que isso aqui vai ser um array de char, tá? Botar lista, deixar assim, mesmo nome lista. Tá? Mas agora, ao invés de ter isso daí, eu vou ter agora, por exemplo, pera, eu vou botar a posição 6 aqui, que depois eu explico por quê. Meu nome, Lucas, né, tem 5 letras, então tá. Só que eu tenho um problema. Em string, eu tenho que deixar sempre um número a mais. No caso, meu nome aqui, Lucas, tem 5 letras, né? L-U-C-A, S. Só que eu tenho que ter uma posição a mais. Daqui a pouco eu explico por que tem que ter uma posição a mais. Aí, beleza. Teoricamente, isso aqui seria equivalente a eu fazer um array, né? Assim, de L, U, C, A, S. É a mesma coisa. Então, isso aqui, ele entende como um array igual isso aqui, só que de char. Tipo, e para ele é a mesma coisa. Então, por isso que a gente não viu string antes, porque, na verdade, não tinha visto o array. Mas agora vocês entenderam aí que uma string, Lucas, por exemplo, é um array de chars. E aí, se eu imprimir lá, né, printf, e colocar aqui no, por exemplo, só que aqui muda, né? Eu boto um S aqui, que ele já sabe que é um string. Aí, Lucas. Faço o array aqui. Lista. Para ver se maior. Unexpected return before. Pronto. Então aqui está nome Lucas. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Então, nesse caso, né, a string é um array de chars, que a gente já tinha visto lá. Então, não muda nada com relação ao anterior, só, na verdade, o tipo. E, na verdade, aqui agora o tipo é isso aqui, é char. Só que tem umas propriedades especiais. E aí, por isso que a gente estuda, de certa forma, string separado. Nesse caso aqui, de string, ele está digitando aqui, por exemplo, ele colocou aqui oi, né? Bem, eu falei que a string aqui teria 6 posições, só que ele só digitou 6, duas letras. Então, por que isso? Talvez eu explicar logo no código, que é melhor do que falar isso. Ao invés de ter, eu digitei 6 aqui, se eu digitasse aqui oi, tava ok. Porque a palavra oi tem 2 letras. Então tem espaço suficiente, porque eu posso criar aqui uma palavra de até 6 letras, 5 letras. Então tá ok. Só que assim, o que ele está mostrando aqui é que, beleza, ele vai acrescentar oi, só que o resto aqui vai ser lixo, nas outras posições do array. Porque se eu pesquisasse aqui lista na posição, deixa eu ver se ele permite imprimir aqui, na posição 1, por exemplo, tem que ser o i, né? Deixa eu ver. Tem que ser char. Porque é uma array de chars, né? Então, olha lá, i. Então, o lista na posição i, ele está pegando o char i. Nesse caso, né? Ele está imprimindo i. Se eu passar a posição 2, não tem mais nada aqui na posição 2, né? Está vazio. Se eu botar a posição 3, que não existe, o que ele vai imprimir? Nada aí. Por que ele vai fazer isso?
porque, na verdade, ele não fez o que eu estava imaginando, mas eu sei o porquê. Na teoria, as posições que não tem nada seria lixo, né? Então teria lixo. Mas quando a gente inicia dessa forma aqui, ele não coloca lixo, ele coloca vazio. Depois eu explico mais na frente. Então, a string é uma coleção de chaves. O importante, por que eu coloquei 6 quando eu coloquei a palavra Lucas aqui? Porque, na verdade, bem verdade, para ele identificar que o final da string chegou, ele acrescenta internamente isso aqui. Então, internamente, ele tem lá uma barra 0 para saber que é o final da string. Então, por isso que tem que ter 6 posições. Porque se eu colocasse, sei lá, deixa eu ver aqui, né? Lucas Santos, botar assim. Deixa eu ver o que ele vai imprimir. Eu acho que ele só vai até Luca. Eu acho. String 6. Ele está dando um warning. Eu acho que é porque o nome está maior do que o... Ele chegou a imprimir, Lucas, né? Ele só está informando, na verdade, que a string está muito grande. Então, ele acrescenta aqui, né, Lucas, mas ele não imprimiu o resto aqui. Se eu botasse isso aqui, né, digitasse aqui, junto aqui, ele não imprimiu o S ali. Olha, ainda foi até o S, né? De 6 posições. Ué, rapaz, ele tá fazendo errado aqui. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ensinando as coisas erradas, fala uma coisa no livro e na prática tá sendo outra. Basicamente, ele tá falando que no livro, né, teoricamente, essa última posição aqui não deveria existir. Então, se eu coloquei Lucas, esse S aqui final, ele nem ia pegar. Porque esse S final aqui, ele ia acrescentar o barra 0 ali, de final de string. Para identificar que era final da string, né? Mas, estou vendo aqui que pelo compilador, ele está pegando agora, né? Está usando todas as posições. Então, deve estar acrescentando lá no final. É como se estivesse assim. Só que ele ignorou o Santos aqui, porque só tem 6 posições. Então, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 4, né? 5. Aliás, tá certo, né? 5. Não, 5. 6, 5. Do 0 a 5 dá 6 posições aqui. E aí, o resto aqui, Santos, ele ignora, simplesmente. Porque eu só criei com 6 posições. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com relação a isso aí. No livro, a teoria, ele acrescentaria isso aí, né? Eu teria que... Lucas e acrescentaria no barra 0 no final. Por exemplo, aqui a palavra teste. Por que ele criou com 6, 5 ali? Porque o final aqui ele acrescentaria o barra 0. Mas parece que agora nos compiladores mais recentes ele está usando tudo. Né? Toda a posição inteira lá do char. E eu posso fazer, né? Por exemplo, eu digitei aqui Lucas com 6 posições. Eu posso fazer igual do outro lá. Por exemplo, eu quero modificar o primeiro nome ali, tá Lucas com minúsculo. Se eu quiser acrescentar Lucas com maiúsculo, né? Eu poderia pegar aqui lista na posição 0, que é o L. Vou colocar o L maiúsculo. Lembrando que, se é string, é do aspas duplas. Se é char, aspas simples. Se eu botar assim, ele entende que isso aqui é outra string. Ele não vai entender que isso aqui é um char. E provavelmente ele não vai aceitar. Então tem que ser aspas simples. Aí agora ele vai imprimir ali Lucas com letra maiúscula. Então eu substituí o valor na posição 0 aqui, né? Pelo L maiúsculo. Então posso substituir qualquer letra aí no final. Poderia substituir o final lá, por exemplo, também, né? Fazer em vez de Luca, vai ficar Luca. Deixa eu ver, vazio. Ou espaço vazio. Bota espaço vazio. Na posição 5. Deixa eu ver. Na posição 4. Olha lá, Luca. Então, ele substituiu o S final aqui por vazio.
Beleza, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma questão aí. Eu acho que por enquanto tá ok. Vou tentar adiantar, porque esse assunto também não é muito difícil, não. Mas é só que tem algumas funçõezinhas. Então, beleza. Essa questão de array, a gente está vendo aí que é um array de chars. Eu posso substituir. E, de novo, né? Se eu botar aspas duplas, ele entende que é uma string, então ele vai acrescentar lá o /0 no final para entender que é o final da string. No caso de char, que é aspas simples, ele vai entender que é só uma letra, como a gente já tinha visto anteriormente. Internamente na memória do computador, ele vai criar lá um array com cada uma posição, né? Igual eu falei lá. No caso aqui, a palavra é qual? É UFO, né? E /0 ali. Então, a string seria UFO, na posição 0 estaria o U, na posição 1 o F, posição 2 o U, e na posição 3, teoricamente, seria o /0 lá, né? Que era para final da string. Isso na teoria. A gente viu aí que na prática não está a mesma coisa. E se eu criar uma variável, por exemplo, A19, nesse caso aí, né, ele vai criar em outra posição na memória aqui em algum lugar, isso aí, e armazenar o 19, que no caso é o inteiro, né? Então, na memória, ele vai criar lá o espaço de acordo com o tipo da variável que eu estiver criando. Se eu fosse aqui do tipo inteiro, ele ia criar como se fosse esse tamanho do bloco 19 aqui, 5 blocos grandes desse aqui. 4 blocos, quer dizer, né? Na memória. Ele armazena realmente lá na memória do computador isso aí. Deixa lá reservado. Imagina que eu tivesse agora, por exemplo, eu vou criar outra aqui. Já. Lista 2. Vou botar str2 aqui. String 2 aqui. Também de 6 posições. E quisesse atribuir. Vou apagar isso aqui. E quisesse atribuir. Por exemplo. Falar, olha. str2 aqui. str2 vai receber lista 2. Lista. Isso aqui, o que eu estou querendo falar, né? É que str2 está recebendo o valor que está aqui, Lucas. Já que ele tem o mesmo tamanho, teoricamente eu poderia jogar o que está aqui dentro. Só que ele não funciona dessa forma. Se eu fizer isso aqui, ele não vai aceitar. Isso aqui está errado. Tem uma maneira de fazer a cópia. E aí teria que usar uma função. Inclusive, a função que ele está falando isso aqui, né? Se eu pegar ali o conteúdo que está aqui em Hello World e jogar em str1, ele não está errado. Não vai aceitar. A maneira de copiar é fazendo um jeito, né? Já que é um array, eu poderia fazer assim. Mas tem uma função. Fazer um for e começar de i, né? Começar de 0, começando de 0 até i menor que 6, que são 6 posições lá, né? I mais. Tá? E aí, o que ele poderia fazer? Para cada posição, então, do str2, na posição i, ele vai receber lá o str, o lista, né? Na posição i também. Ou seja, na posição i. Então, para cada item str2. Então, para cada item aqui, o 0, ele ia jogar no 0 lá do str. O 1, ele ia jogar no 1 aqui. 2, e assim por diante. Então, imprimindo aqui, tá vendo? O str2, ele copiou tudo que estava lá. Isso é uma maneira, já que a gente está trabalhando com array. Mas tem uma função pronta para fazer isso. É o string copy. Isso é uma maneira. Uma outra maneira, né, é usando a biblioteca string ali e usando cadê, meu pai? A função copy. Deixa eu ver se eu acho aqui. strcpy. Aí eu teria que importar a biblioteca string. Importante isso aqui, né? Float. A biblioteca string.h. E aí eu poderia fazer assim, ou poderia... Deixa eu comentar. Deixar comentado. Que droga.
Poderia fazer assim, ou fazer um str CPY. Meu teclado não tem um Y, agora lascou. CPY. str CPY. Deixa eu ver se eu acho um Y aqui rápido. Ele está com um defeito aqui, CPY. Pronto. Aí eu posso falar, olha, eu vou copiar para string copy 2 o que está dentro de lista. Lembrando que os dois tem que ter o mesmo tamanho. Ou, pelo menos, esse daqui ser maior do que esse daqui. Porque senão ele vai copiar faltando. Daqui a pouco eu mostro. Então, copiou de novo. Se esse aqui fosse de tamanho 5, eu acho que ele copiaria só metade. Ia ter luta. Deixa eu ver. Não, né? Deixa eu ver 4. Agora vai. Poxa, é o que é? Como é que eu estou declarando com um tamanho menor e ele tá? Lucas. Ele não deveria estar fazendo isso. Ele está criando internamente. Gente, como é que eu crio uma memória de um tamanho? Teoricamente, ele deveria estar só copiando isso aqui. Mas já que ele está fazendo, então provavelmente essa biblioteca deve fazer essa alteração interna aí de tamanho. Eu não sei como, mas não deveria, né? Teoricamente. A gente pensa uma coisa do que tem aqui na teoria do livro, aí o pessoal muda a parte no compilador. Mas o interessante é isso. Aqui que eu queria falar é isso. Ó, tipo, essa aqui faz a mesma coisa que copiar utilizando um for. Né? Que não é isso aqui. Se eu fizesse isso aqui, estaria errado. str2 recebe lista. Esse strcop tinha que vir antes do char str2, não? Não, porque aqui ele está fazendo o seguinte, eu vou copiar. Porque eu estou inicializando o str2 com 0, né? Não tem inicialização nenhuma. Aí o string copy aqui, é string copy, né? Eu estou copiando o valor que está em lista, que eu já digitei aqui, para o str2. Eu estou copiando esse valor daqui e aqui. Tá certo o que ele está fazendo, né? Tanto que eu estou mandando ele imprimir aqui, ele está imprimindo o Lucas certo. Ó. Se eu botar aqui, oi, ele está imprimindo. Olha lá, oi. Ou seja, ele está copiando o valor que está aqui. Nesse str copy, professor, não tinha que estar invertido, não? Lista vir primeiro. Não, que aí seria eu copiar o valor que estava em str2 aqui. Bora fazer aqui? Provavelmente ele vai ficar vazio. Vou botar aqui para vocês verem. Olha lá. Imprimiu o lixo, tá vendo? Aqui é quem vai receber. str2 é quem vai receber. E aqui, de onde eu vou copiar. Agora sim, Lucas, tá vendo? Lucas não, oi. Viu? É como esse daqui do for, né? Eu tô falando, ó, tô copiando para a posição I aqui, o que tá na posição desse daqui. Então, aqui é quem vai receber e aqui de onde eu vou pegar. Tem uma posição também para eu digitar a string, que ela é diferente daquele... A gente estava usando scanf, né? Para digitar lá cada item e tal. Só que aqui tem esse gets. Só que é o seguinte, se eu digitar esse gets aqui, isso aqui é para digitar, tá? Então, eu vou iniciar aqui isso aqui. Imagine que eu fosse digitar no teclado meu nome. Eu poderia usar esse gets aqui e lista. E botar aqui, digite o nome. Printf. Digite o nome. Não. Só que eu tinha feito isso aqui, aí aqui vai estar a lista, né? Lista. Pronto, ele deu esse erro aqui. Para vocês não ficarem se batendo, parece que na versão dos compiladores mais recentes, ele não permite usar esse gets. Porque ele está deprecated, está depreciado. Porque ele é inseguro. Por que ele é inseguro? Porque assim, ele não está nem aí. Por exemplo, você digitou aqui lista, né? Se eu digitasse lá Lucas Santos de Oliveira. Opa.
Se eu digitasse assim, Lucas Santos de Oliveira e tal, digitasse Lucas Santos, ele ia aceitar isso aqui tudo e, tipo, ele não estava nem aí para você. Você tem que saber o tamanho do array interno. Então, ele é inseguro. Aí, o que é mais utilizado é uma outra função, que, inclusive, eu acho até mais segura e mais correta, que é, inclusive, uma que a gente vai usar mais para frente, que, aliás, a gente não vai chegar nesse assunto. Que é esse fgets aqui, seria como se fosse para pegar do... Como é que fala? De um arquivo. E, nesse caso, né, vai ser para digitar. Então, ao invés de gets aqui, a gente vai usar fgets. Aí, aqui, eu vou passar para onde eu quero digitar, que é, no caso, lista. O segundo argumento é o tamanho da lista, né? Que no caso é 6, que aí ele está, de certa forma, seguro. Eu falo, olha, essa lista tem tamanho 6, então ele só pode aceitar eu digitar até 6 palavras no teclado. E de onde eu vou pegar isso daí? Do std in, que é a entrada do teclado. std in é do teclado. E agora ele aceita. Opa, deixa eu ver aqui se... Aí, digite o nome. Agora ele rodou o programa e aceita. Se eu digitar Lucas, aceitou. Se eu digitar tudo lá, Lucas Santos, ele vai só armazenar as primeiras 6. Beleza? Então, de certa forma, ele é seguro. Porque o Gets, ele não aceitava isso aqui. Ele ia pegar lá, se eu digitasse isso aqui tudo, ele ia tentar jogar isso aqui tudo aqui dentro, sendo que não cabe. Se a gente falou que era tamanho 6 e está digitando um trem lá mais de 10, ele não estava nem aí e poderia dar erro. Então é inseguro. Aí, nesse compilador aqui, ele está falando que não aceita o gets. Está depreciado. Aí tem que usar o fgets. Então, é como se fosse lá o nosso scanf, né? Scanf lá. Só que ao invés de scanf agora é fgets para string. Só para string. Professor, dá um reforço nessa última parte aí dos itens desse fgets, que ficou... Ah, tá. Então, aqui a lista é o array, né? O array onde a gente vai jogar. O 6 é o mesmo tamanho daqui, né? Que é o tamanho do array. Então, se você... Porque, de certa forma, você permite, já que você digitou aqui, se aqui fosse 10, né? Então, aqui também teria que ser 10. Que é o tamanho, quando eu digitar, é o tamanho da string que ele vai pegar. O máximo, né? O máximo, na verdade. Isso daqui. E aqui no final, é de onde eu vou pegar. Isso aqui é meio que padrão, porque vai ser a entrada do teclado, tá? std é a entrada do teclado. Porque no futuro, vocês vão ver que eu poderia pegar isso aqui de um arquivo no meu computador. Mas, agora, a gente está pegando do teclado. Então, eu boto esse TDI aqui, que é o teclado. E aí ele entende que eu vou digitar. E aí, por exemplo, tá 10 ali, mas se eu digitar só Lucas, tá. Olha lá, pegou Lucas, e as outras posições lá ele acrescentou 0, né? Então, ele deixou vazio, né? Tem 10 posições aqui no array. Então, teoricamente, se for um programa, por exemplo, que a gente tivesse que fazer uma lista de alunos, eu poderia, na verdade, limitar isso a uma certa quantidade, mas o que sobra não tem importância, a não ser que passe, né, no caso. Isso, Agora sim, tem uma questão. No caso, você está falando que a gente não viu ainda vetor de 2 dimensões. Nesse caso, uma lista de alunos, teoricamente, seria uma lista de lista, né? Porque já que uma string é uma matriz. Aí vai ser o próximo assunto. Eu não vou entrar aí agora, não. Porque, na verdade, a gente só está vendo para um nome ou uma frase, né? Mas se fosse vários alunos, né? Não faria sentido eu concatenar cada aluno aqui numa string zona gigante, né? Então, vai ter que fazer outro aqui. Então é isso. Esse daqui, né? O fgets é o nome, no caso, né? Aqui é o array onde eu vou jogar, o tamanho dele, que é o mesmo aqui, e o stdin, que é o teclado. Se der alguma coisa errada, ele vai imprimir nulo, né? Vai entrar nulo. Para imprimir, eu posso usar isso daqui, né? O printf e a porcentagem S, que no caso é para string. Se fosse char, vocês lembram lá que char é C, mas aqui é S. Mas eu posso fazer de outro jeito, que é usando esse put, que seria como se fosse para gravar, né? Put... Cadê?
É parecido com esse daqui. fputs. Fputs. Aqui, o que eu quero imprimir? Então, seria jogar a lista onde, no stdout, que é stdout. Acho que é stdout. Deixa eu ver aqui. Stdout. O que ele está fazendo? Ele está pegando a nossa lista lá, que é a string, e jogando no stdout, que é o puts, né? Botando no stdout, que é, na verdade, a impressão. É a tela do computador. Então, stdout é a saída. Então, ao invés de printf, eu poderia usar isso aqui. Mas eu acho mais fácil a gente usar o printfb. Tá? Olha lá, digite o nome, Lucas. Olha lá, imprimiu o Lucas embaixo, tá vendo? Seria, no caso aqui, está imprimindo, né, o resultado da lista, isso daqui. Eu prefiro usar o de cima, que a gente já está acostumado e é melhor. Mas é uma outra alternativa. Eu prefiro... Ô, professor, agora, diga. mas vai existir um caso que seria obrigatório usar esse STDF? Esse daqui? fputs? Não sei, viu? Assim, olha, é porque isso daqui, originalmente, é para você salvar em um arquivo. Imagino que eu tivesse aqui, né? Provavelmente, tá? Eu também não lembro e sei como é que salva em arquivo, não. Mas isso aqui seria, por exemplo, se eu for salvar lá no arquivo lá, né? Tem um jeito lá de salvar em arquivo. Seria, por exemplo, o meu arquivo lá, arquivo.txt. Aí ele salvaria esse Lucas ou o que eu digitei aqui nesse arquivo lá, txt. Não é assim, não, tá? Mas, teoricamente, seria isso. Só que aqui ele está sendo usado para outra coisa. Ao invés de eu salvar no arquivo, eu estou salvando na tela. É isso. Stdout. Eu não vejo muita vantagem, tá? Esse daqui. Uso o printf, que é muito melhor, muito mais simples. Serve para um monte de coisa. Okay. Ele só mostra lá que pode. Mas eu não vejo vantagem. Agora, esse aqui eu vejo vantagem. Ao invés do gets. Porque é mais seguro. Porque você fala o tamanho da string, que realmente o tamanho lá, aí, né, não tem perigo da pessoa digitar, sei lá, um string gigante lá e não caber no array. Inclusive, ele nem está permitindo mais o gets. Né? Professor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, essa questão do scanf não pode usar por que lá? É porque o scanf, se não me engano, é para o tipo específico. Eu vou tentar aqui para ver, né? Vai que é para tipo inteiro. Nesse caso é um array. Então ele não vai iterar. Mas eu sei lá, vai que agora nas versões mais recentes dos compiladores o scanf funciona. Bora testar, né? Teoricamente não deveria. Scanf, né? Botar aqui. Deixa eu botar aqui, né? String. Bora ver se funciona, né? Vai que. Lista. Deixa eu ver. Ele não aceita. Tá vendo que ele tá falando que é um array de chars. Deixa eu botar aqui se eu botar aqui um char aqui, ele não vai aceitar, porque o tipo vai estar errado, né? Olha lá, ele tá falando, ó, você tá falando que vai ser char, mas você tá passando um array de 10 posições. Então, não vai não. Porque aqui o scanf é para um único tipo, o A inteiro, um valor inteiro, assim por diante. Poderia fazer de um jeito com o scanf, talvez no for, assim, ó. Espera aí, eu acho que aqui funciona. Se eu fizer assim, for int i recebe 0, i menor do que 6, né? 2 pontos e mais. Tá. Agora, eu vou fazer um scanf, não de um for, mas não da lista. Na verdade, eu vou digitar aqui uma como é que é? Esqueci o nome do troço aqui. Isso aqui, só que na lista, na posição i. Aí, isso aqui ele aceita. Porque, como é uma lista de char, então cada charzinho lá, só que eu não vou digitar um nome, né? Provavelmente eu vou ter que digitar cada letra separada.
Quer ver? Aí, eu vou ter que digitar o L, dá Enter. O U, dá Enter. O C, dá Enter. Então, nesse caso aí, já viraria uma gambiarra muito esquisita. É, tá vendo? Não sei porque que ele não foi lá. É o nome lá e digitou. Tá vendo que é uma gambiarra. Eu fiquei nessa dúvida porque, assim, eu já programo um pouco em PHP, entendeu? E aí, geralmente, a gente usa o eco para isso. Só que o eco é padrão, entendeu? Então, é porque C, como é uma linguagem mais antiga, assim, das primeiras, ele manteve muito essa parte. E eu acho muito inseguro, porque se você pega em Java e outras linguagens que é derivado dele, não é assim. Né? Eu acho que até C++ não é assim. Eu acho. Também não lembro mais. Tanto tempo que eu programei em C++. Mas o C, apesar de ser uma linguagem padrão, assim, né? Muita gente utiliza nas partes iniciais, e ele é muito utilizado, principalmente na indústria, com questão de hardware, então ele demanda muito ainda. Só que o problema dele é justamente essas partes inseguras, assim, que em outras linguagens, né, foi resolvida, e ele continua. Tem uma outra questão que é o seguinte, tem um negócio de limpar o prompt. Cadê, meu pai? Onde é que é isso aqui? Quando está digitando. Porque eu até mostrei, aí pegou uma... Ah, rapaz, tem outras funções que era para eu falar aqui. Então, uma função era isso aqui, ó, que era aquela de copiar, né? Tem uma outra função que é muito utilizada também, vou botar aqui str2, que é de 10 também. Só que a gente vai receber nesse aqui, oi, né? Isso aqui vai ser tudo bem. Professor, tem muito assunto. Não, acabou. Só é isso aqui. Então, qual é a outra função? É a concatenar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, CMP, ó. Não é comparar, não. Concatenar. Aliás, então tá. Eu vou parar aqui. Semana que vem eu falo dessas duas funções e a gente começa com matriz. Inclusive, a aula já tem muito tempo, né? Verdade. Também concordo. Eu pensando aqui agora, eu esqueci que teve aula antes de Robson. Eu pensei que vocês estavam aliviados, né? Então, beleza. Amanhã não, amanhã não tem nada não, só para a próxima semana. Eu vou passar alguma lista, então, inicial sobre essa parte de arrays, início, né? Para vocês pegarem a manha, mais ou menos, testarem algumas coisas. Mas vocês já podem fazer uns exercícios que tem aqui que eu não fiz no início aqui do array. Eu já botei, eu acho que eu já coloquei o slide lá. Refaçam, né? E eu vou passar um exercício simples e na próxima semana eu passo uns mais complicados que a gente vai entrar com matrizes também. Café e muito. Rapaz, não sei se para que vocês vão dormir, que vocês fazem o quê de madrugada? Não faz nada. Então, aproveita a madrugada aí para aprender. Vocês que vocês querem dormir. Então, beleza. Professor, eu faço 2 graduações. O programador sobrevive com café. Eu já quase não durmo direito, faço 2 graduações, difícil. Essa é a vida, um dia acaba. Então, beleza. Então, boa noite aí para vocês. Espero que tenha entendido aí. Mas daqui a algum dia acaba a vida ou a graduação? Os dois. O que acabar primeiro aí. Sim, professor, aquele documento que você estava apresentando com as atividades, você não terminou de explicar, mas você vai disponibilizar para a gente lá no... Tá lá. Já tá lá. Tá. Então, era isso. A única coisa que eu tá em dúvida aí é como é que faria essa questão da dupla, né? Assim, como é que seria essa avaliação em dupla, a revisão em pares. Mas, teoricamente, a ideia é que uma vai ser a implementação em dupla e a outra é a revisão que vocês vão ter que dar um parecer. Provavelmente vai ser o jeito de abrir um fórum, alguma coisa lá, e cada um vai colocando e depois eu sorteio quem vai corrigir de quem. Talvez resolva esse problema do ficar, inclusive, registrado. Eu acho que até respondendo o colega que falou do GitHub, não é só o GitHub, na verdade, que faz um trabalho colaborativo no mercado de trabalho, não. Existe possibilidade mesmo de acesso à tela de uma outra pessoa à distância. Sim. E a pessoa contribuir.
Era isso mesmo que, na verdade, existe. No VS Code já faz isso também, de forma gratuita. Às vezes é 5 pessoas fazendo um mesmo trabalho numa única tela. Eu vou procurar algumas alternativas aqui e vou apresentar para vocês, casos de trabalhos colaborativos. Aí tem. Esse aí já é um momento bom aí para a gente começar a usar o Discord lá que o Lucas fez, tá? Também, né? Pode ser. Ferramenta hoje que não falta, né? Alguém falou alguma coisa aí que eu não entendi. Espera aí. E as notas? Sim, as notas. Não sei, a nota quem corrige são os que esqueci o nome, mas ele tem que sair essa semana, né? Já passou da hora. São os tutores. Vocês cobram deles. Eu tô olhando aqui, parece que esse slide não tá no Moodle, não. Então coloca agora. Eu pensei que tinha colocado hoje. As notas de atividades, essas coisas, são para os tutores. Então eu estou esperando ele, inclusive, para passar aí, saber. Eu acho que eles já estão corrigindo as provas. Tá? Então, boa noite aí. Fiquem bem aí. Valeu. Espero que tenham entendido. Um abraço. Para a gravação.